Sim, concurseiro! Então, você que vai fazer concurso da VUNESP, assista à nossa aula de hoje. Nela trago a resolução de questões recentes da VUNESP e também a explicação de alguns assuntos mais cobrados por essa banca. Também se inscreva neste canal, acesse aqui na descrição do vídeo o link do nosso site, onde você encontra os nossos preparatórios de português. São interessantes porque são compostos por aula teórica, explicação dos conteúdos, resolução de questões e uma parte especial, resolução de muitas provas aplicadas recentemente pela VUNESP. Sem mais conversa, vamos à nossa aula. A concordância verbal e a concordância nominal atendem à norma padrão em. Então, você tem mais facilidade em concordância verbal ou concordância nominal? Comece por aquela mais fácil. Prefiro a verbal da VUNESP, que eu faço a pergunta com o verbo, identifico o sujeito e vou me lembrar de que o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Nunca me apareceu as assombrações. Aí você vai falar aqui, faça a pergunta com o verbo. O que apareceu? As assombrações. Então, as assombrações nunca me apareceram. Eu falo o quê? As assombrações apareceram, correto? Olha aqui. Então, as assombrações nunca me apareceram. Assombrações, sujeito no plural, exige também o verbo no plural. Por mais que as criadas me assustassem bastante. Então, aqui está correto. Olha aqui, as criadas assustassem. Verbo concordando com o sujeito. As enxaquecas eram, está correto. As enxaquecas, eu falo o quê? As enxaquecas comum? Não, as enxaquecas comuns às senhoras, mas as criadas, quem que não podia? As criadas podiam, sujeito no plural, verbo também no plural. Havia bastante anúncios farmacêuticos. E agora, bastante ou bastantes? Ok, esse bastante ele pode ser um advérbio. Advérbio é palavra invariável, ou ele pode exercer também essa função aqui de adjetivo. Ele pode ser um adjetivo. Então, eu vou falar lá. Primeiro ponto, anúncios é o quê? Um substantivo. Então, eu já vou descartar advérbio, porque advérbio é a palavra que modifica o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Se é um substantivo aqui, não pode ser advérbio, porque aquilo que caracteriza o substantivo é um adjetivo. O adjetivo vai concordar em gênero e número com o substantivo a que se refere. Então, anúncios está no plural, então o adjetivo precisa estar no plural. Havia bastantes anúncios farmacêuticos que se destinavam às moléstias. O que se destinavam? Os anúncios, corretíssimo. E aqui havia mesmo, que está no sentido de existir, não vai para o plural. O Tico-Tico e a poesia de Camões foram, então aqui eu tenho o quê? Um sujeito composto, não é isso? Se eu tenho um sujeito composto, eu já sei que o verbo irá para o plural. Os caminhos encontrados, certinho aqui, alternativa D. Dentre as pessoas que se diziam acometida, pessoas acometidas. E quem é acometido, ele é acometido por alguma coisa. Regência está corretíssimo. Cometidas pelas enxaquecas, não estavam as criadas. Quem que não estavam? As criadas. Colocando na ordem direta, fica o quê? As criadas não estavam. Segundo o efeito de humor pretendido, o personagem exclama: que exagero! Por quê? Está com uma perna quebrada, temos que sacrificar. Olha aqui os caçadores, não é isso? Ele está com a perna quebrada, então temos que sacrificar. Que exagero! Então, quando você observa aqui o que esse personagem diz, porque esse personagem ele tem várias pernas, não é isso? Porque ele está com apenas uma quebrada, ele merece ser sacrificado? Não, então ele falou que exagero por causa de qual motivo?
Conta com muitas outras pernas. Olha aqui, prova da VUNESP, já gabaritamos a questão. Sente compaixão de si mesmo? Nada disso. Quer sensibilizar os dois homens? Nada. Ele falou que exagero, não é sensibilizar. Aqui tem um efeito de humor. Ficou espantado com as armas, pretende recuperar-se da fratura? Não. Que exagero, eu tenho tantas pernas. Por quê? Só uma quebrada não vai fazer falta. No contexto, a frase temos que sacrificar admite a seguinte reescrita de acordo com a norma padrão. Então, vamos com calma. Temos que sacrificar. Vou colocar um ele aqui na frente. Obviamente, eu não posso usar os pronomes retos como complemento. Eles não podem vir depois de verbo. Se for depois do verbo, eu vou usar os pronomes oblíquos átonos. Me, te, se, nos, vos, o e suas variações, a e suas variações, lhe e lhes. Correto? Então, eu sacrifico o quê? Alguma coisa. Então, eu tenho um verbo transitivo direto. Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu posso usar o e a como variações. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, eu vou usar o quê? Lhe ou lhes, correto? Se é verbo transitivo direto, não posso usar lhe. Será que tem mais lhe aqui? Não tem. Sacrificar ele, como eu coloquei aqui, não pode. Ele tem de sacrificar. Aí estaria correto. Então, não use os pronomes retos como complemento. Eles exercem a função de sujeito. Temos que sacrificá-lo. Então, aqui eu tenho sacrificar ele, eu não posso. Eu uso o pronome oblíquo átono o. Até aqui está correto. O no também sim. O temos não posso iniciar a frase com os pronomes oblíquos átonos. E agora, sacrificar-no ou sacrificá-lo? Quando o verbo terminar em RS ou Z, você vai se lembrar de que retirar o RS ou Z e colocar o L. Então, aqui a alternativa C está correta. Temos que sacrificá-lo. Retira o RS ou Z e põe o L e também o acento aqui, conforme as oxítonas. Mantendo-se o sentido da tira, as duas falas do personagem no primeiro quadro estão corretamente reescritas em. Então, vamos ver aqui essas frases, observe aqui. Está com a perna quebrada, temos que sacrificar. E agora? Temos que sacrificar conforme, aqui já está em xeque, conjunção. Então, olha aqui, eu poderia usar conforme, à medida que, embora, como aparece aqui, ou porque, ou no entanto. Eu tenho de observar o sentido da frase para ficar mais fácil para a gente compreender. Então, você observa aqui, está com a perna quebrada, temos que sacrificar. Aqui vai trazer o porquê de ele ter de sacrificar. Olha aqui, por que tem de sacrificar? Porque está com a perna quebrada. Então, quando a gente volta aqui, nós já vimos que eu poderia usar o pois ou o porquê. Então, aqui a alternativa D está correta. Temos que sacrificar conforme vai trazer uma ideia de conformidade. Não é essa que aparece lá no texto. Temos que sacrificar à medida que, a proporção que. Então, aqui nós temos uma proporcionalidade. Proporcionalidade. Não pode ser essa também. Embora aqui muito cobrada pela VUNESP, ela traz uma ideia de concessão. Vou até explicar para vocês aqui sobre essa conjunção. Embora. Trouxe aqui uma breve explicação dessas conjunções subordinadas adverbiais concessivas. Muita gente tem dificuldade. Memorize, anote. Imagino que você que acompanha as aulas aqui nos nossos cursos também já saiba. Quando fala lá da concessiva, simples assim, ó, ela indica um fato oposto. Então, aqui nós temos ao embora, já vou colocar aqui. Ela indica um fato concessiva, indica um fato contrário ao da oração principal, mas não impede aquela ação expressa na oração principal de acontecer. Ok, então oração principal, aquela que não vem acompanhada por conjunção, que não tem a conjunção. E, neste caso aqui, você já consegue identificar o quê? A oração principal, você consegue entender. Aqui acima eu falei o quê? Que essas orações subordinadas adverbiais, que sejam as
adverbiais, as adjetivas, as substantivas, o próprio nome já diz, elas são subordinadas à principal. O que quer dizer isso? Que elas são dependentes da oração principal, sintaticamente, dependentes. Sintaticamente, quer dizer isso? Que elas dependem da oração principal para ter sentido. Se eu chegar aqui e falar assim, ele foi à festa. Ok. Se eu chegar e falar, embora estivesse doente. Você entendeu? Não. Então, isso daqui, por isso que ela é subordinada. Por quê? Porque ela depende sintaticamente da oração principal para ter sentido. Então, subordinada, já entendi. As coordenadas, elas são independentes. Você já consegue compreendê-las sem precisar uma da outra. Agora, voltando à concessiva que a VUNESP adora. As concessivas, elas expressam o quê? Uma ideia contrária da oração principal. Então, olha a oração principal, ele foi à festa. Quem está doente é contrário a ir à festa, não é? Mas, dessa oração concessiva aqui, ela não vai impedir o fato expresso na oração, colocar aqui, na oração principal de acontecer. Bem simples assim. Embora estivesse doente, foi à festa. É uma oposição, festa e doença? Sim. Mas ele foi ou ele não foi? Ele foi. Então, é um fato contrário ao da oração principal, mas não impede aquela ação da oração principal de acontecer. Tanto é que ele foi. Conseguiu a aprovação, embora não tivesse tempo de estudar muito. Oração principal, a outra ali você já viu, embora, poderia ser mesmo. Aí, olha aqui, conseguiu a aprovação, embora não tivesse tempo de estudar. Primeiro ponto, a oração principal. Ele conseguiu. Então, aquela ação da oração principal aconteceu. Quem não tem tempo para estudar, você que é concurseiro, você sabe, é mais difícil de conseguir a aprovação. Então, é um fato contrário ao da oração principal, mas não impede de acontecer. Por quê? Mesmo ele não tendo tempo, ele conseguiu a aprovação. Então, compreendeu? Muito cobrada pela VUNESP. Temos que sacrificar porque está com a perna quebrada. Então, ele tem uma perna quebrada, aí vai trazer o motivo dele ser sacrificado. Então, aqui está correto. Temos que sacrificar, no entanto, aqui nós já teríamos uma ideia de oposição. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Considere a última frase do texto. Somente quando a procrastinação atingir um nível significativo que leve ao diagnóstico de algum transtorno mental, pode haver uma medicação. Para manter a coerência do texto e a ideia de restrição expressa pela palavra somente, essa frase pode ser reescrita da seguinte forma. Então, caro concursando, quando aparecer lá o advérbio somente ou também o apenas, você vai identificar que neste caso é o que? Vai expressar aqui, já fala, uma ideia de restrição, uma ideia de quê? De exclusão. Correto? Somente João passou no concurso. Então, aqui, esse advérbio vai expressar essa ideia de restrição, como fala aqui. Aí você já vem aqui e observa o quê? Apenas e somente tem o mesmo significado, não é isso? Somente se a procrastinação, observe lá, somente quando a procrastinação, somente se a procrastinação atingir um nível significativo que leve ao diagnóstico de transtorno mental, pode haver. Então, a alternativa B está correta, porque apenas e somente eles passam essa ideia de restrição. As demais eu posso pegar e descartar também. Então, quando aparece aqui, a princípio, lá no início, não, sem vai fazer uma ideia de que ausência, não é isso? Então, sem a procrastinação, ausência. E aqui eu já vi que é uma restrição. De frequência e ao certo, certamente está, por certo, afirmando. Então, aqui é uma questão basicamente de você substituir. Se você que fez essa prova e na hora lá já conseguiu visualizar, entender isso daqui, olha, somente e como fala lá, apenas, são palavras sinônimas. Então, isso é um advérbio. E aqui está passando essa ideia, neste caso, de restrição, você já consegue gabaritar a questão. Analisando o emprego dos verbos, vamos marcar a alternativa elaborada com base na variedade culta da língua
escrita. Questão bem interessante também, emprego dos verbos nada mais é que concordância verbal. Tem concordância verbal, primeira coisa que você vai fazer é marcar os verbos, não é isso? Você marcou o verbo, aí você vai saber. Faça a pergunta com aquele verbo, é importante você observar este haver aqui, nada de H. Então, você faz a pergunta com aquele verbo para identificar o sujeito. Aí a regra é o quê? O verbo concorda com o sujeito em número, singular ou plural, e pessoa, que são as pessoas do discurso. Então, é o que a gente vai fazer aqui. Adiamos tarefas para verificar as novidades que existem. Aí você já vem aqui e fala assim, ó, o que existe? Aí você já identificou o verbo, você vai vir aqui fazer o quê? A pergunta com ele. O que existe? As novidades. As novidades são quem? Elas, eu falo, elas existem? Não. Elas existem. Simples assim, já descarto aqui. Retardamos as obrigações à espera de que voltem a motivação. O que vai voltar? Você vem e faz a pergunta. A fim de que a motivação volte, não é isso? Sujeito no singular, verbo também no singular. Simples assim. Então, descarto também. A procrastinação tem a ver. A procrastinação, sujeito no singular, ela tem. Então, se ainda tem dúvida, lembre-se de que sempre que for a terceira pessoa do singular, tem sem acento. E nada de dois S, não existe. Tem sem acento. Se for terceira pessoa do plural, tem com acento. Observe, a ver com as exigências. Então, vamos já identificar aqui. E o cansaço, o que impacta? As exigências e o cansaço. Então, aqui eu tenho o que, caro concursante? Sujeito composto. Se eu tenho um sujeito composto, o verbo vai para o plural. Então, eles impactam atualmente a society. Para Damascena, a finalização do que ela tem agendado ficam sempre. Ok, quem tem agendado? Ela. Então, ela tem certinho. Agora, o que fica sempre para as últimas horas? A finalização. Lembre-se de que este verbo vai concordar com o núcleo do sujeito. A finalização fica para as últimas horas. Então, venho aqui, descarto também a alternativa B. O correto aqui é a finalização fica. No passado, as tarefas para as quais nosso organismo foi criado. Então, o que foi criado? O nosso organismo, não é isso? Ele foi criado certinho. O que se resumia? E nós vamos voltar aqui, olha aqui. As tarefas se resumiam, elas se resumiam em procurar comida. Então, aqui a gente consegue gabaritar a questão com a alternativa C. Leia outro trecho do texto para responder as questões. Considerando os gêneros textuais, importante você não confundir gêneros com tipos textuais. Quando fala lá de tipologia, nós temos o quê? Um texto descritivo, expositivo, nós temos o dissertativo também, que pode ser dissertativo ou argumentativo, que as bancas cobram bastante nas redações, o texto injuntivo e narrativo. Já os gêneros textuais, a passagem entre aspas pode ser corretamente classificada como: a tradutora diz que muitas vezes procrastina para tirar um cochilo, dar uma olhada nas redes sociais e até mesmo para lavar a louça. Quando aparece aqui, aí já é ela falando. Qualquer coisa parece mais interessante do que sentar e fazer aquilo que eu preciso terminar de fazer. Muitas vezes, para conseguir finalizar algo, acabo deixando de fazer outras coisas. Eu vou negociando com meus prazos e isso vira uma bola de neve. Está entre aspas aqui, isso daqui é o quê? Um artigo de opinião, uma biografia, um diário, uma notícia? Nada disso. Isso aqui é o depoimento, é a fala dela mesmo que está entre aspas. Pelas informações apresentadas, é correto afirmar que o prazo apertado deixa a tradutora. Vamos ver aqui. Observe que qualquer coisa parece mais interessante do que sentar e fazer aquilo que eu preciso terminar de fazer. Muitas vezes, para conseguir finalizar algo que o prazo está me enforcando, este prazo está me enforcando, quer dizer o quê? Quando fala lá esse prazo apertado, deixa o quê? A pessoa indiferente? Tranquila? Não, se está enforcando, você fica tenso, preocupado. Você fica revoltado? Também não. Você vai ficar o quê? Agressivo ou apreensivo? Quando fala lá, está me enforcando, é porque eu estou apreensivo, eu estou preocupado, que tende a aumentar as
dificuldades. Então aqui, gabarito, alternativa D. Agressiva, gera conflito entre elas e seus familiares. No texto não fala isso, observe aqui. O prazo está me enforcando, está me deixando preocupado, então apreensivo. Então ela está o quê? Preocupada com o prazo. Não é isso? Quando você procrastina, você que está aí do outro lado, quando você procrastina, eu tenho que estudar lá concordância verbal com o mestre Mário. Aí você fica, mexe, não vai. Aí você vai ficar o quê? Apreensivo, você estará preocupado, correto? Então é importante aqui a gente compreender, nada de diferente, não serena, revoltada, recusar novas propostas, não. Ela fica o quê? Preocupada, porque à medida que o tempo diminui, aí ela vai ter mais dificuldade para realizar aquela tarefa.